ver se vai prestar. Comandante, posso tirar esse boné aqui do senhor aqui? Pode tirar. Pode ser, por favor? Obrigado. Ficou feio o boné? Não, porque teve a ver com o fundo ali. Tá bom. E você vai entrar tarde aqui identificando o senhor, entendeu? Então... Tranquilo. Não, só dar um aqui. O senhor é pequedeiro? Sou. Então, pequedeiro eternamente é pequedeiro. Você já foi? Oi? Você é? Ou não, comandante, mas foi. Quase. O senhor só desencosta aqui pra mim, por favor. Vai com o papel aí, não sabe deixar lá. Pô, vocês não trouxeram maquiador, não? Deixa eu ver aí. Pô, quando é no estúdio vem maquiador. No estúdio vai. Né? Coronel, só para ele ter modulando o seu áudio, me conta um pouquinho da sua experiência de Rio de Janeiro. Só para ele ir vendo o seu áudio. Bom, Rio de Janeiro, nascido e criado em Copacabana, nasci no Hospital São Lucas. E depois eu morei aqui, em São Conrado, nesse prédio aqui. A minha tia morando no primeiro andar, morava no 12º. E depois morei na Barra. Mas trabalhava na Vila Militar. E... Deodoro. Hã? Em Deodoro mesmo. Deodoro. Você falou que o senhor comandou... Comandei o Regimento Sampaio, que é de onde eles é o mesmo quartel desse caso aí, né? Os militares desse episódio aí são do Sampaio. Regimento Sampaio, que chama? Regimento Sampaio. O que é o Regimento Sampaio? É o primeiro batalhão de infantaria motorizado, mas é uma unidade histórica que tem o nome do patrono da arma. Dá licença, só ajeitar o senhor de novo, senhor. Por favor, o senhor encosta pra mim. Comandante, tenta encostar mais aqui atrás. Isso, perfeito, comandante, perfeito. Quer botar mais um, Júnior? Oi? Quer botar Não, mais tá ótimo, Pode ficar tranquilo. Então, o Regimento Sampaio é uma das 3 unidades de infantaria que foi para a Segunda Guerra Mundial, foi para a FEB. Talvez a mais importante conquista da Força Expedicionária Brasileira na FEB se deve ao Regimento Sampaio, porque ele estava no ataque principal, foi a conquista de Monte Castelo, 21 de fevereiro de 45. Então, uma unidade com um lastro histórico muito forte, muito tradicional. E eu tive a honra, o privilégio de comandar essa unidade durante a ocupação do Complexo Alemão. Diferente do imaginário coletivo que as pessoas têm visto, depois daquela invasão do BOP, o exército permaneceu lá 19 meses. E o Sampaio, foi tendo um rodízio de tropas, e o Sampaio, no caso, ele ficou lá, ele participou de três contingentes, né? Então, na época ali da ocupação do alemão... Oi? Você. Não, tá só fazendo imagem dele, quer fazer, pode fazer, tá? Na época ali da ocupação do alemão... Pode fazer, não. Pode fazer. Bom, vai, perdão. Então, na época ali da ocupação do alemão, foi bastante trabalhoso, também teve tiroteio lá na época, entendeu? Até teve o mais intenso, foi no dia 6 de setembro de 2011, teve um tiroteio muito intenso. Como é que chama a unidade? É Regimento? Sampaio. Regimento Sampaio, assim que chama. É mais fácil. Pode botar primeiro Batalhão de Infantaria Motorizada Escola, mas a denominação histórica é o Regimento Sampaio. Mas para o Exército não ficar bravo comigo para eu me referir, eu chamo de primeiro Batalhão de Infantaria Motorizado Escola. Mas você pode falar o Regimento Sampaio, que é como ele é tradicionalmente mais famoso, entendeu? É aquele ali da Avenida Brasil, não? Não. Isso, Não, é lá na Vila Militar mesmo. Deodoro. É em Deodoro. Ah, sei. Né? o senhor comandou, como é que eu explico o seu comando durante a ocupação do alemão? Eu chamo aqui, o senhor comandou Eu comandei, no caso, a Força Tarefa Sampaio.
Entendi. Porque foi uma força-tarefa, porque a cabeça era do Regimento Sampaio e o grosso da tropa era do Regimento Sampaio, né? Tinha alguns militares de fora. Mas a gente pode dizer que o senhor comandou, no âmbito do Exército, comandou a ocupação, não? Sim. Trabalhando, tá? Sim. Pode dizer, porque no caso tinha um general que era o comandante da Força de Pacificação e uma força-tarefa, valor batalhão, comandando a ocupação de cada uma das áreas. Então tinha o Complexo Alemão e o Complexo da Penha. Né? No caso, eu comandei o Complexo Alemão e no segundo momento eu comandei a ocupação do Complexo da Penha, quando também a gente já fez a transição e começou a passar e devolver para a polícia, né? Vamos começar então agora a entrevista? Ok. Coronel, eu queria que o senhor falasse o seu nome e, enfim, eu sei que o senhor está na reserva, mas como é que eu lhe apresento? Coronel Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, coronel do Exército, hoje na reserva. Pode ser, Coronel Fernando Montenegro, a reserva do Exército Brasileiro. Coronel, falando rapidamente sobre a sua experiência, o senhor chegou a comandar o Batalhão de Infantaria Motorizada da escola, que é o Regimento Sampaio. Primeiro batalhão, são vários. Tá. Esse é o primeiro, o número 1. Que é a unidade onde esses militares estão lotados hoje. É a unidade desses militares, né? O senhor também comandou a Força Tarefa Sampaio, que no caso foi a ocupação no Alemão durante o processo de pacificação. Foi quando basicamente a unidade saiu dali e foi ocupar o Complexo Alemão. Porque no caso a gente ficou no terreno, entende? Durante ali 19 meses. Em que ano? Foi 2011, foi 2010, 2011, 2012 que o Exército ficou na ocupação, né? O que ocorreu foi que teve aquela invasão, que ganhou o prêmio de jornalismo, depois da invasão, vai fazer o que com isso agora, né? Aí o Exército ficou ocupando, então começou ali, a partir dali o Exército permaneceu 19 meses. Coronel, falando agora sobre o episódio que nos trouxe aqui, nós tivemos aí eu não confesso que eu tenho dificuldades para saber como classificar um incidente, uma tragédia, eu não sei exatamente. Mas esse episódio onde militares do Regimento Sampaio, durante um processo, durante uma operação, eles vieram a alvejar com mais de 80 tiros, para ser bem preciso, 83 disparos que acertaram um carro, não necessariamente foram todos eles, só isso disparados, muitos não acertaram também, mas uma pessoa morreu, era um carro onde tinha um homem que veio a morrer, estava ao volante, um senhor de idade que era o sogro que estava no carona, 2 mulheres e uma criança que estavam no banco de trás. Nós temos algumas imagens aqui que eu vou mostrar para o senhor, mas com base no que o senhor já sabe, obviamente, estando na reserva, o que o senhor sabe e com base no que o senhor viu, qual a avaliação que o senhor faz dessa ação até aqui? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela é verificar de onde vêm os dados que estão sendo veiculados. Por exemplo, quem tem competência legal para dizer quantos disparos atingiram a viatura, no caso, eu acredito que seja a perícia que o Exército Brasileiro vai fazer. Então esse dado de 83 que está sendo dito, eu acredito que seja uma estimativa que tenha sido dita e que provavelmente é imprecisa. Independente de qualquer coisa, se foi 83 ou 33 ou 10, um disparo erradamente numa viatura matando inocente, isso para mim é uma tragédia, trágico, absurdo, e é assim que, pelo menos, a percepção que eu tenho depois de ter passado praticamente 30 anos no Exército, é a percepção que se tem no Exército é que um disparo matando um inocente é um absurdo. E com certeza vai ser verificado, vai ser aprofundado e vai ser dada uma resposta. Eu acho que é prematuro ficar fazendo conjecturas. Uma coisa que é interessante é que assim que houve o incidente, aconteceu ali uma consternação e os militares do Exército eles foram impedidos de prestar os primeiros socorros ali aos feridos, tá?
Então, aconteceu esse caso ali, para que não houvesse ali uma escalada da crise, devido à forte comoção, o pessoal saiu de cena. E também, logo em seguida, chegou ali o pessoal do SAMU e socorreu, né? Então, é um questionamento aí que algumas pessoas às vezes podem levantar, mas até onde eu sei, deixou de se prestar os primeiros socorros por causa disso. Também tem um outro detalhe na prestação de primeiros socorros, que às vezes é você ter os protocolos, né? Você ter material de proteção, você ter luva e essas coisas para não ter problema de contágio com sangue. Eu acho que é um troço que a gente também tem que levar em conta, né? Talvez eles não tivessem ali na viatura esse tipo de material, que é um material de profissionais que trabalham nessa parte do socorro de emergência, que quem vem na ambulância já vem com tudo pronto, né? E realmente aqui no Rio de Janeiro, na maioria dos casos, tem chegado rápido, né? Aquilo ali não era uma área isolada, né? uma área de risco. Bom, essa é uma primeira leitura, né? Aquilo ali é uma área da periferia da Vila Militar, e é uma área que é normalmente patrulhada pelo Exército, né? Vamos lembrar que ali na favela do Muquiço, momentos antes ali, acho que 11h30 da manhã, tinha tido um tiroteio, as viaturas blindadas do pessoal tinham sido atingidas com bastante disparo, né? E o pessoal, acredito que com certeza não devia estar num estado de tranquilidade, uma pessoa que está numa situação normal, né? Ou seja, já deviam estar num estágio de adrenalina. Parece que teve também um incidente de que um carro branco estaria realizando um assalto e a viatura teria chegado e teria tido uma troca de tiros e esse carro rompeu o contato, né? Então também foi um outro momento. Agora, o que aconteceu nesse incidente propriamente dito, ele está completamente fora de todos os padrões de atuação do Exército. Então esse é um caso de estudo, tem que ser visto com muita cautela e não se pode ficar fazendo um sensacionalismo. Desde 92 que eu participei da Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, que foi praticamente um marco, né, da primeira vez que colocaram as Forças Armadas, principalmente o Exército, nas ruas, trabalhando com esse perfil. O nome GLO ele já surgiu depois, no final da década de 90, né? O início dos anos do nosso século, é que surgiu o termo GLO, né? Que foi basicamente o GLO, ele atua dentro de 3 princípios básicos, que é proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. E o Exército, atualmente não, já tem um bom tempo, acho que pelo menos uns 20 anos, que ele já foi se adequando para trabalhar dentro disso daí. Se não me engano, esse cenário ele se tornou mais intenso depois que começou até as greves das polícias militares no final dos anos 90, se não me engano, 97, teve a primeira greve em Alagoas, daí teve um gatilho e teve depois em Minas Gerais, que acabou sendo a mais grave, em uns 11 estados ali, né? Então o Exército, depois disso, ele começou a comprar equipamentos para participar melhor disso, etc. Então foi tendo uma evolução. Ocorre que atualmente o que nós temos é um centro de instrução em Campinas, que é onde como se fosse um guardião desse conhecimento, é onde se produz a doutrina, onde se faz experimentações e onde muitas vezes os quadros treinam e os militares daquela região treinam e às vezes alguns de fora vão lá treinar. Na época da ocupação do Alemão, eu estive lá, fiz um treinamento lá de 10 dias, entre uma ocupação e outra, né, quando ia ter um rodízio de contingente. Então o Exército procura fazer isso e também na própria instrução do soldado foi feito um aperfeiçoamento, tendo em vista a demanda para operar nesse tipo de condição, ou seja, depois que o soldado ele tem as instruções de regulamento,
ele passa a ser enquadrado, depois que ele aprende a tirar, aí uma das primeiras instruções que ele tem é justamente para atuar nesse cenário de GLO, que é onde tem havido a maior demanda, né? Ou seja, às vezes, o exército não está preparado, etc. Eu acredito que, devido à intervenção, ocupação da Maré e até mesmo o complexo do Alemão, né, que já faz mais tempo, os militares, por exemplo, dali, da Vila Militar, eu acredito que alguns tenham ali cerca de já experiência em 50 missões ou 40 missões nesse cenário. O caso desse episódio lamentável, especificamente de Guadalupe, que está completamente fora da curva, não tem nenhum registro de alguma coisa assim desde 92. E vamos lembrar que, por exemplo, no ano passado teve um evento no Complexo do Alemão também. Houve lá um tiroteio que durou cerca de 4 horas, foram realizados mais de 8.000 disparos pelos militares do Exército, e não houve nenhum dano colateral, não houve nenhum civil ferido, não houve ninguém atingido por nada. E ainda, infelizmente, nós acabamos perdendo 3 militares. Dentre esses 3 militares, um capitão do Regimento Sampaio veio a óbito, foi atingido num confronto. Agora, coronel, na área militar estadual, as forças de segurança, nós consultamos algumas fontes, a orientação, ou pelo menos o protocolo, diz que numa ação, seja ela qual for, passando, numa operação, enfim, em havendo um confronto, havendo aí a existência de vítimas, ainda com vida, o que diz o protocolo claro que considerando todos os padrões ali, se socorre. Muitas vezes acontece de muitos bandidos, inclusive, morrerem a caminho do hospital, nós noticiamos dessa forma. No caso do Exército, ali, por exemplo, nós tínhamos uma situação em que, eu vou chamar de ataque, mas sem tom pejorativo, a minha pergunta não vai entrar, tá? Mas depois, passado o momento do ataque, entre aspas, ali, em que foram feitos os disparos, quando os militares já caminhando se aproximam e vão se certificar de fato do resultado daquela ação, eles identificam um homem caído, baleado 3 vezes. Além, obviamente, do que veio a óbito no carro, do lado de fora tinha, além do sogro dele ferido, mas conseguiu mandar, tinha um caído, que nas imagens é possível notar que ele inclusive pede socorro, ele é cercado pelos militares em 2 momentos. O que diz o protocolo? Ele deve ser socorrido? Deve ser socorrido. Minha pergunta entrou junto. O que diz o protocolo? Deve ser socorrido. Deve ser socorrido. Qual deveria ser a atitude correta seguindo os protocolos do Exército naquele momento? Bom, aquele momento ali especificamente, eu não sei porque eu não estava lá. O que reza é que, exatamente, no momento depois, em se estando com o controle da situação, se presta os primeiros socorros. Agora, o prestar os primeiros socorros pode consistir também em você chamar uma ambulância, né? Então, nesse caso aí, talvez não se caracterize uma omissão de socorro. Se você realmente chamou uma ambulância, se alguém já chamou, essa ambulância está vindo a caminho, se você não tem o material adequado para prestar os primeiros socorros, o fato de você chamar uma ambulância pode ser considerado os primeiros socorros, né? E também, no caso ali, segundo os relatos que eu tomei conhecimento, logo em seguida houve uma consternação ali em que parece que a população ficou até um pouco hostil aos militares, até natural, e aí por conta disso procurou-se se afastar para não haver uma escalada da crise. Eu vou só repetir, porque como a minha pergunta não vai entrar, então que o senhor tenha a resposta completa. Porque o protocolo ali, é claro que tem todas essas variáveis, né? Mas em caso de um confronto ou em caso de um incidente como aquele,
o que deveria ser feito, ou o que deve ser feito. Nós estamos aqui, ainda não mostrei o vídeo para o senhor, mas em tese, o que diz o protocolo? O que deve ser feito a partir do momento em que teve a ação, os disparos houveram ali, não tinha uma reação, isso também fica muito evidente nos vídeos, e os militares se aproximam do carro, se certificam, há um morto, existe um ferido, e principalmente pelas condições em que ele estava, porque eram fuzis, ele estava com 3 tiros, um deles pelas costas, outro no ombro e outro no braço. Ele estava, obviamente, com um tiro de fuzil, a pessoa já fica debilitada, então com 3. Então, considerando este cenário, nós estamos falando de um cenário que eu estou narrando para o senhor, não exatamente o caso específico. Mas o que diz o protocolo, o que deve ser feito por um militar do Exército diante desse quadro? Olha, pelo que eu me lembro, você presta os primeiros socorros, né? No caso, ali, hoje em dia, para você prestar os primeiros socorros é alguém que esteja numa situação de estar escorrendo sangue, você precisa ter material de proteção. Nenhum médico, nenhum pronto-socorro, ninguém da ambulância do SAMU presta primeiro socorro uma pessoa se esvaindo em sangue sem estar com material de proteção. Isso é uma coisa que é importante que se fique registrado, tá? No caso, dependendo da gravidade do incidente ali, tendo a possibilidade de vir rapidamente uma ambulância, eu acredito que seja mais interessante deixar que chegue o pessoal da ambulância e prestar o atendimento. Até onde eu soube, esse sujeito que levou os 3 tiros, ele teria sido talvez o primeiro a dar entrada no SAMU. Foi a informação que eu tive, né? Não sei se está confirmado isso, mas a informação que eu tive é que, apesar do pessoal não ter colocado a mão nele ali para o atendimento, ele teria sido o primeiro a dar entrada no SAMU e realmente ele estava mal, está mal ainda, né? Tomou 3 tiros, quer dizer, fuzil, basta um, né? Tomou 3, isso realmente é sensível. Pelas imagens, a gente percebe, e pelos depoimentos, então, a gente percebe que ele foi até o carro, porque, segundo os relatos e as imagens que tivemos acesso, houve uma primeira... Estou falando ataque, mas sem tom pejorativo. Sim, tá? Houve um primeiro ataque. Houve o momento dos tiros. Isso. No primeiro momento dos tiros, o carro para. Quando esse carro para, as vítimas, na verdade, que conseguiram sair só não foram alvejadas porque estancou ali os tiros. Parou de atirar, essas vítimas saem pela porta traseira do lado direito. Os militares finalmente param o carro atrás daquele carro onde estavam as vítimas e já a pé eles se aproximam do carro. Neste momento, esse catador, que é um catador de papel, que passava por ali, ao ver as mulheres saindo pedindo socorro, viu que já não tinha mais tiro, ele se aproxima do carro, pelo lado do carona. O sogro do rapaz que morreu avisa: eu estou bem, mas meu genro não está, passa para o outro lado e me ajuda a tirar ele do carro. No que ele dá a volta, quando ele abre o carro, recomeçam os tiros. Foi neste momento em que ele foi baleado. Segundo o depoimento que nós tivemos acesso, um dos militares que participaram da ação e admite ter atirado, ele comenta que, no depoimento dele, que o socorro demorou cerca de 40 minutos para chegar. Eu não sabia desse dado. Pois é, considerando que tinha ali uma pessoa, primeiro, já tinha primeiros indícios, já que eles olharam o local e não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada que em tese podia justificar ali, considerando que eram bandidos. Mas ainda assim, nós estamos aqui, independentemente de bandido ou não, perguntando sobre o protocolo, tinha uma vida humana, uma pessoa ferida, gravemente ferida, e que durante quase 40 minutos, segundo o depoimento de um dos militares que participaram da ação, ela ficou sem socorro. Nas imagens a gente percebe por várias vezes militares do Exército, num determinado momento, esse rapaz já foi cercado por 4 homens que continuavam empunhando os fuzis, obviamente, estavam ali numa área conflagrada, mas eles se aproximam, ouvem o pedido de socorro, porque a gente nota pelas imagens, ele fala gesticulando com uma das mãos, não do braço esquerdo que tinha sido alvejado,
Mas os militares saem de perto e continua aquela agonia daquele rapaz. Ainda que se tenha essa preocupação ou a dúvida, eu pergunto como leigo, como civil mesmo, não seria o caso de socorrer aquele indivíduo, seja ele bandido ou não, mas ali já se sabia que ele, em tese, poderia não ser um bandido, como se pensava. Ou pelo menos não apresentava mais risco. Exatamente, não apresentava mais risco, ele estava gravemente ferido, a mulher grávida de 5 meses pedindo socorro, isso se percebe pelas imagens, pela movimentação. Houve falha no protocolo? Tudo indica que houve falha, tanto é que a juíza determinou que há indícios, né? Tudo indica não, mas pelo menos há fortes indícios, digamos assim, que houve falha no protocolo. Tanto é que a juíza determinou a prisão em flagrante e depois, com a entrada do pedido de habeas corpus lá em Brasília, evoluiu de prisão em flagrante para prisão preventiva. Ou seja, há indícios de que houve erro no protocolo. Eu não posso aqui fazer uma razão de juízo onde é que foi. Logicamente, vai ser visto todos esses vídeos que você está falando, vão ser avaliados todos os depoimentos, vai ser feito cruzamento de informação e aí vai ser definido. Mas que há indícios fortes de que houve erro no protocolo da regra de engajamento, sim, houve, né? Em que pese que não seja uma atuação de GLO especificamente, todos os protocolos que valem para o GLO estariam valendo para essa ação, tendo em vista que foi uma ação de patrulhamento rotineiro numa área periférica da Vila Militar, que é onde isso daí ocorre normalmente. Eu volto depois nessa questão do protocolo, mas aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, como é que funciona, quais são as normas, regras? Porque assim, vocês, também pergunta de leigo, tá, coronel? A área militar é a área que fica dos portões e dos muros do Exército para dentro, ou isso inclui também a região, as ruas próximas, a região vizinha? Como é que funciona essa questão das regras? Quem normatiza a atividade do Exército no patrulhamento, por exemplo, nas ruas próximas, como era o caso ali? Ali não estava dentro de uma área militar, mas era vizinho ali. É uma área que está no perímetro de segurança, né? Então essa área é patrulhada preventivamente, né? E no caso a gente tem até o Monquiço, né? Como eu falei, que estima-se, né, os dados de inteligência, que tenham cerca de 15 a 20 fuzis ali. Tanto que os disparos que atingiram a viatura eram disparos de fuzil, né, naquele dia. E considerando isso, então existe o que? Uma regra, uma lei, uma norma? O que é? Como é que eu tipifico essa diretriz que permite ou dá poderes ao Exército para fazer esse tipo de patrulhamento fora dos muros do Exército? Eu chamo aquilo ali de área militar, por exemplo, ou não? Olha, a gente tem uma área militar, efetivamente, que consiste nos aquartelamentos, aquela Avenida Central de Caxias, né? Tem ali os clubes, a Vila Militar, os imóveis, né? Então aquilo ali é uma área militar, está delimitada, é um patrimônio, no caso das Forças Armadas, é uma área militar do Exército, mas na continuidade tem a área militar da Força Aérea, que tem o Campo dos Afonsos, tem a Universidade da Força Aérea. Então tem toda uma área bem grande ali, né? E tem uma área do perímetro de segurança, né? Que a dimensão depende muito, né? No caso, você tem imóveis que a gente chama de PNR, né? Próprio Nacional Residencial, imóveis onde moram militares, ficam ali exatamente do lado do Monquiço, entendeu? Então, naquele trecho ali entre a saída da Vila Militar e até chegar ali, o próprio Camboatá, onde era o Batalhão de Forças Especiais, é uma área militar, tem ali ainda o
o quartel dos bombeiros, aí já é uma área do Estado, ou seja, é uma área que tem um entorno grande ali, e o Exército, preventivamente, ele faz ali patrulhamento, até porque nessa área dos PNRs ali, onde são residências de sargentos, né, é exatamente do lado do Muquiço, né? Já houve até evento lá de invasão, apartamentos, alguns estavam fechados, já foram invadidos, então o Exército patrulha ali. Só que essa escalada, né, de violência, ou seja, atualmente você entra ali de viatura e toma tiro de fuzil, né? Então é uma área bem delicada. Entendi. Voltando então, porque essa era uma dúvida que a gente tinha, porque a gente percorrendo ali, primeiro que a gente percebeu que o local onde tudo aconteceu, pelo menos visualmente, a gente sabia que estava tudo muito perto das unidades militares ali, mas a gente não via. Então, na verdade, ele fica quase que no meio de duas áreas militares, né? Que teria o quê? Os apartamentos, onde moram militares, tem a região do Camboatá, que é uma área militar, e assim, a distância de um para outra é menos de 1 quilômetro. E ali no meio é uma área que, logicamente, sempre tem uma viatura indo para lá, voltando para cá, ou seja, como eu falei, faz parte do perímetro de segurança. É uma área que é patrulhada rotineiramente, desde sempre. Entendi. Então, voltando à questão ali, que é um ponto importante que nós abordaremos na matéria, que é a questão dos protocolos, para a gente poder concluir a entrevista, pelo que eu entendi, então, o que diz o protocolo é que deveria se haver ali, claro, que depois de feita a pacificação da área, ter uma atenção também com essa questão de socorro a uma eventual vítima ainda. Sim, isso é o previsto, é você prestar os primeiros socorros às vítimas, né? Seja isso de uma maneira direta ou indireta, chamando socorro, né? Então, dependendo do caso, através de chamar uma ambulância, né? Até porque, como eu falei, tem o problema do material de proteção, né? Nenhum médico, você vai em nenhum hospital de emergência, não tem luva. O paciente vai morrer na maca. Os médicos vão cruzar o braço, ninguém vai fazer nem mesmo respiração boca a boca. Hoje em dia só se faz com máscara, né? Tem uma máscara que você vai lá, encaixa e faz a respiração boca a boca. Nenhum médico, nenhum socorrista de ambulância coloca a mão em ninguém se não tiver com equipamento de proteção. Isso não é só no Brasil, não. Lá em Portugal, onde eu moro, a mesma coisa, na Europa toda, nos Estados Unidos. E hoje em dia é quase que uma norma de segurança de quem trabalha nesse atendimento. Provavelmente isso também está incluído dentro da instrução dos militares que participam desse tipo de coisa, porque é uma questão até da proteção pessoal. Agora, Coronel, o senhor falava no início da entrevista sobre essa questão emocional, o peso disso. Sim. Eles vinham de um confronto que havia acontecido. Essa questão emocional, ela já tem um lastro, né? Porque desde do caso do alemão, que o pessoal sabe que existe troca de tiro, que existe... meu primo chegando aí. Beleza? Bom, então, desde o caso do alemão, né, que existe problema de confronto, de troca de tiro, e sabe que tem gente que pode morrer, né? No caso do alemão, a gente não perdeu ninguém em confronto. Mas, depois, no segundo momento, na Maré, tivemos baixa na Maré, né? Ou seja, isso já muda completamente o estado de espírito da tropa, né? Quando começa a perder gente, quando começa a ter baixa. Depois, nós tivemos ali no caso da intervenção, não houve nenhum efeito colateral, mas houve confrontos. Teve gente que trocou tiro com o exército, acabou sendo atingida e morrendo. Houve vários eventos ali durante a intervenção em que nós perdemos gente. Então, até mesmo no Fantástico do ano passado, por acaso eu estava aqui também, eu apareço, dei uma entrevista para o Fantástico, falando alguns aspectos ali
da operação. E nesse caso especificamente, o pessoal está numa unidade em que já tem vindo de confrontos. Ano passado, há menos de um ano atrás, perdeu um capitão, né? Na unidade do lado, o regimento da Havaí, morreram 2 militares. Então, momentos antes, o pessoal tinha sido alvejado, a viatura está cheia de marca de tiro de fuzil. Então, o componente emocional ele faz muita diferença, assim, na forma do militar agir. Agora, esse caso especificamente é um caso que requer um estudo mais aprofundado, porque ele está completamente fora de qualquer padrão de atuação do Exército, entende? Ele está muito fora do cenário. Se você for ver, eu falei que desde 92 não teve nenhum caso desse tipo, né, com esse perfil, né? Ele está muito fora da curva. Então acho que é muito cedo para a gente ficar fazendo conjectura, né? Ou seja, está tendo essa questão da perícia, que o Exército está fazendo avaliação. Inclusive teve uma coisa estranha, que a viatura, quando saiu daquele momento ali, a viatura branca que foi alvejada, ela foi levada diretamente, praticamente, para uma oficina, para que fosse feita a restauração da viatura. A ponto de, quando o encarregado do inquérito solicitou a viatura para fazer a perícia do Exército, tiveram que pedir para juízo uma ordem para buscar a viatura, e a viatura estava numa oficina já, iniciando ali os reparos, né? Um troço meio esquisito, né? Porque tanta pressa para fazer uma restauração na viatura, se ainda ia correr o inquérito policial militar, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente tem que ter uma certa cautela antes de ficar concluindo, porque, na verdade, o inquérito em si é que, juntando tudo, e com respaldo da lei, vai poder fazer um valor de juízo mais aprofundado. Mas, inicialmente, com os dados que se tem, já é aquilo que a gente conversava por telefone. Tem coisas assim que já... É exatamente por isso até que o Comando Militar do Leste, ele emitiu uma primeira nota, né, dentro da partir do princípio que a narrativa inicial dos militares era confiável, porque a gente tem essa presunção, né, de confiabilidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso. Tendo em vista o mundo atual, era da informação, a cobrança de agilidade, de dar uma pronta resposta, pelo menos uma satisfação para a sociedade, redes sociais, foi emitida ali uma primeira nota, né? E depois, vendo a inconsistência dos fatos, né? Ou seja, não está negando a primeira nota, né? Está dizendo que foi verificada uma inconsistência, ou seja, aquilo ali não está dizendo que é mentira, mas que requer um maior aprofundamento para poder dizer alguma coisa. Então, a segunda nota ela não cancela nem desdiz a primeira, mas ela fala que, olha, está estranho, né? E agora o que acontece é o seguinte: os militares estão presos, né? E depois, à medida que foi evoluindo, né, o estado de prisão, etc., eles foram atualizando o cenário. Maravilha. É isso, Coronel. Beleza. Muito obrigado aí pela sua atenção. Me Espero perdoe que tenha o atraso. colaborado. Ajudou bastante. Muito bom. Satisfação. Acho que a bateria acabou agora, certinho. É mesmo, hein? O senhor voa que horas, Coronel? 3 horas. Ah, que
aqui, de susto, estava preocupado. Não, tá tranquilo. Eu gosto de fazer as coisas com calma, né? Claro. Para não